A rinoplastia não é só para você ficar com o narizinho bonito, não. A gente também precisa ter a parte funcional boa, tá certo? Então, a gente vai falar desse procedimento. Rinoplastia é um procedimento cirúrgico que vai alterar a estrutura do nariz, né? Pode ser a estrutura óssea, cartilaginosa e também a funcional. E aí, gente, existem muitos benefícios nesse procedimento. Eu sou uma pessoa que defendo muito porque eu já fiz rinoplastia. Eu tinha o narizinho do papai, né? Ele deve estar assistindo. Não gostava muito não, sabe? Eu era daquelas que me incomodava quando ficava de perfil. Tinha o narizinho assim, tortinho para baixo. E eu falava, eu não quero, eu queria ter um nariz retinho. Pois é. Sabia disso não, Carlinhos? Eu tinha 20 e poucos anos quando eu fiz minha rinoplastia. E foi uma das coisas que fez com que eu me sentisse bem comigo mesma. Eu acho assim, se tem alguma coisa que nos incomoda e existe a possibilidade da gente melhorar, por que não, né? Sem contar que às vezes a gente tem realmente um problema na função respiratória e a gente mexendo, fazendo uma rinoplastia, já conserta tudo. Hoje a gente vai falar sobre esse procedimento com um médico que eu particularmente tenho muita admiração, muito bom, extremamente excelente no que faz, estudioso, criterioso, Dr. Luiz Felipe Molina. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito bom te receber, tá? Obrigado pelo convite. Falei que eu já fiz minha rinoplastia, o povo ficou assim assustado, mas ficou bem naturalzinho, não ficou? Esse é um bom resultado. Pois é. Não tem cara de plástica. Isso então, é bom, né? Isso é excelente. Não ter o estigma já é um sinal de que foi uma cirurgia bem feita. E respeitando também o rosto de cada um, que eu acho que com certeza. Essa é uma condição que um bom médico leva em conta, claro. Né? Ter uma forma para fazer igual para todos não é possível. Muito melhor se a gente tenha respeito à individualidade, à personalidade de cada um. Esses são os melhores resultados. Muito bem. Doutor Luiz Felipe, cada cirurgião plástico tem uma parte do corpo em que ele tenha mais prática, ou que ele goste mais, ou não? O cirurgião plástico, ele está apto para fazer tudo. Como é que é? A maioria dos cirurgiões plásticos realizam as cirurgias clássicas, né? Que são a lipoaspiração, plástica de abdômen, mama, rinoplastia, otoplastia e a cirurgia de face e pálpebra, né? Então, a maioria dos cirurgiões plásticos estão habilitados e bem acostumados a fazer esse conjunto de cirurgias, né? Além das cirurgias reparadoras, é claro, que a gente não deve esquecer delas, né? Que elas são ainda um número muito maiores do que essas que eu acabei de mencionar. No entanto, muitos acabam preferindo, optando por fazer um pouco mais uma cirurgia ou outra. Então tem gente que gosta de fazer um pouco mais de lipoaspiração, tem gente que gosta de fazer um pouco mais de cirurgia de face e aí acaba tendo um pouquinho mais de experiência nessas áreas. Bom, agora vamos voltar aqui para a nossa conversa. Você está aqui do seu lado, doutor? Vamos falar de rinoplastia. As pessoas buscam a rinoplastia a princípio porque não gostam do nariz, né? Sim, geralmente porque a ponta é batatinha, o dorso é alto, ou o nariz é largo, ou a asa nasal, que a gente chama, é muito aberta. E aí elas geralmente vêm com uma dessas queixas. De um modo geral, a cirurgia ela busca a harmonização, né, o equilíbrio. Então a gente vai corrigir as alterações, as, entre aspas, deformidades que nós tivermos no nariz, para trazer essa harmonia com o restante do rosto. Eu costumo dizer que um nariz bonito é aquele nariz que desaparece no nosso rosto, né? Que quando a gente olha para a pessoa, a gente fala, essa pessoa é muito bonita. Por quê? Porque ela é muito bonita. Não porque ela é muito bonita, porque o nariz dela é bonito, né? Esse é um nariz que está em harmonia, que está conversando com o restante da face, né? Equilibrado, né? Faz sentido do ponto de vista, muitas vezes, étnico, né? A sua origem é tão importante, então essa é a cirurgia de nariz ideal, né? Onde a gente equilibra todos os aspectos do nariz com o restante do rosto. Perfeito. É uma cirurgia complexa ou é uma cirurgia hoje, com os recursos que a gente tem, que pode ser considerada uma cirurgia mais simples? Não, é uma cirurgia segura, porém complexa, né? Então, uma cirurgia que exige muito critérios, muito cuidado para você ter exatamente esse resultado harmônico, esse resultado equilibrado. É muito fácil você causar
um resultado ruim, né, que é de difícil correção, né? Então, é uma cirurgia complexa, tanto que é uma cirurgia que os residentes que estão fazendo a formação em cirurgia plástica aprendem no último ano da sua residência, né? São 3 anos de formação, nos 2 primeiros ele participa das cirurgias, mas quem aprende é o residente do último ano, né? Por quê? Por ser uma cirurgia mais complexa, mas é uma cirurgia absolutamente segura, então isso não deve ser impeditivo. Perfeito. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão recorrendo a procedimentos estéticos, achando que são mais tranquilos, não invasivos, mais rápidos, com resultado instantâneo. E, infelizmente, eu outro dia estava até olhando no Instagram de complicações de procedimentos assim, com nariz necrosados, por conta de fazer um preenchimento, de tentar reevitar sem ser com uma pessoa especializada. Por que isso acontece e essas pessoas que ficam buscando essas soluções mágicas acabam até se arrependendo e depois tendo problemas mais sérios? Infelizmente, isso é uma realidade, né? Os modismos são perigosíssimos, né? E infelizmente, a gente vive o modismo do preenchimento, né, com excessos, onde muitas pessoas têm colocado uma grande quantidade de produtos muito variados, especialmente ácido hialurônico, né, buscando um ideal de beleza. E dentro desses procedimentos tem o que vem sendo chamado de rinomodelação, né? Então, se você tem aí uma pequena deformidade, você vai lá e preenche essa deformidade. Isso é seguro? Então, é seguro desde que feito por gente especialista, por gente que tenha muita experiência, né? Infelizmente, tem muita gente que eu chamaria de aventureiros, né, fazendo isso. E aí as consequências podem ser muito sérias. Por exemplo, se você injetar inadequadamente, você pode levar à necrose da pele. Por quê? Porque entupiu um vaso sanguíneo que nutre essa pele e, consequentemente, para de chegar o sangue, essa pele morre. Podemos ter coisas mais catastróficas na região entre a sobrancelha. Se você injetar, pode cair no vaso e pode levar à cegueira. Nossa, olha que coisa séria. Irreversível, né? Então, muito sério. Então, eu não vou dizer que não é possível, que eu sou contra. No entanto, tem que ser feito com muita cautela. Um bom profissional com muita experiência, né? Com profissionais experientes, bem formados, né? Criteriosos, né? Tá. Acho que isso é muito importante, né? Olha, se você tiver uma dúvida, você manda lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Pode mandar agora, tá? Isso é um assunto sério aqui. Às vezes você tem uma filha que não está contente com o nariz dela e fala, eu vou fazer um procedimento desses. É bom que você saiba como é e como é que funciona. Por exemplo, a partir de que idade uma pessoa pode fazer uma rinoplastia, uma cirurgia mesmo no caso? Quando estabilizou o crescimento. Então não existe uma idade, existe o momento do desenvolvimento da pessoa. Estabilizou o crescimento, é possível fazer o procedimento. Dificilmente isso vai acontecer antes dos 17, 18 anos de idade, né? Então, para facilitar, vamos dizer, a partir dos 17, 18, 19 anos, a gente já pode fazer com segurança. Perfeito. E é muito interessante a gente ouvir, né? No caso das meninas, a quem tem filho, porque às vezes é alguma coisa que vai afetar a autoestima, às vezes vem apelido, vem bullying, isso é muito ruim, né? Só quem sente é que pode dizer, né? A gente Claro. não pode negligenciar. Claro, né? Acho que a gente tem que sempre buscar a segurança, né? Fugir do caminho mais fácil, né? Fugir dos excessos, né? E fazendo de maneira correta, os resultados são absolutamente fantásticos, né? Então, traz realmente um resgate de autoestima, traz uma segurança, é uma cirurgia que pode mudar uma vida. Eu vou te falar que foi uma coisa que eu fiz e que me deixou tão feliz, tão aliviada. Só depois que eu fiz é que eu vi o quanto me incomodava. Porque aí eu tive liberdade para ficar de lado,
que tem uma neura quando a gente não gosta de alguma coisa na gente, né? Isso é verdade. E olha que naquela época nem tinham as mídias sociais que impõem aí hoje um excesso em relação à ditadura da beleza. Pior, né? É complicado. Muito. Agora, e essa meninada que chega no consultório, que deve ter, assim, paciente sua que chega lá e fala assim, doutor, eu queria ficar igual esse filtro aqui. Existe isso? Existe, claro. E aí você fala, não, isso não é real. Não é simples assim. Não, mas... Não é real, não é possível, não é o que a cirurgia se propõe. O cirurgião plástico, ele precisa orientar o paciente para o que é possível e para o que não é? Precisa orientar e precisa pôr limites. Né? Então lá na sua clínica não tem aberração? Não tem aberração. Que bom. Eu sempre falo que... Porque às vezes a gente vê umas coisas, né, gente? Quem procura acha. Então, se o paciente vem e não tem a indicação, você tem que falar, não tem indicação. E cuidado, porque sempre vai ter aquele profissional que faz qualquer coisa. Então, se você sair procurando, você vai achar quem vai fazer e provavelmente vai ser uma má indicação. É o topa tudo não por vai dinheiro. dar exatamente. Depois e não vai dar certo e os prejuízos são muito maiores. Muito grandes. Imagine essa moça que você mencionou com uma necrose no nariz. Triste demais, triste demais. Muito. Já vi coisas muito feias. Na rede social tem um monte dessas. Vamos lá, doutor, obrigada por me aguardar. Já vou pedir para a produção liberar aqui na tela. A Karine Indira, ela diz, boa tarde. Para fazer rinoplastia, há alguma restrição para quem trata lúpus e esclerodermia? Não há uma restrição formal. Basta que a doença esteja controlada e que o seu médico que acompanha esteja sabendo e dê a autorização. Recentemente, inclusive, eu operei uma paciente com lúpus. Então, é absolutamente E deu tudo possível. certo? Ela ficou feliz da 100%, vida? Nenhum problema. Que bom. Próxima pergunta. Obrigada, Karine. A Nara é espíndola Folchini. Fiz há algum tempo a cirurgia para corrigir meu nariz. Um osso saliente por questões de estética. Não tenho dificuldade de respirar, mas pessoas que convivem comigo dizem que minha respiração é alta. E para complicar, estou roncando muito. É normal? Super importante quando vai fazer uma cirurgia do nariz é lembrar que o nariz não é só uma questão estética. Como você disse logo no início, tem toda a questão funcional. Então a gente precisa fazer uma avaliação adequada antes da cirurgia, ver as condições e fazer uma cirurgia respeitando a função do nariz. Não adianta você ter um nariz bonito e você não respirar bem. Você precisa ter um nariz bonito e respirar muito bem. É muito difícil dizer o que ela tem, né? E precisaria fazer uma comparação com o pré-cirurgia dela. De qualquer maneira, ela deveria fazer uma avaliação com um especialista em nariz, que é o otorrino, para ver se tem alguma alteração dentro do nariz que está levando, por exemplo, a ela roncar. Né? Então, uma avaliação com o otorrino, eu acho que cabe muito bem para poder fazer uma avaliação funcional aí, mais adequada. Perfeito. Muito boa a sua pergunta, Nara, porque às vezes as pessoas, elas acham que, o ronco não tem problema, incomoda as pessoas, mas tá tudo... Não, é perigoso pra gente, né? A gente tem que lembrar disso. Não é uma condição boa, provavelmente você acorda cansada também, fica mais exposta aí até a alguns riscos de doenças cardíacas. Então é importante cuidar dessa parte do ronco. E nem sempre tá ligado ao nariz, né? Às vezes você ronca por outras questões. Claro, né? exatamente. É bom olhar. Vamos lá, Dulcinei Rondina. Doutor, meu filho fez a cirurgia e o médico deixou o nariz dele defeituoso. Disse que terá que tirar a cartilagem do corpo para correção. Devo mesmo fazer? É seguro? É impossível a gente definir, né, qual é o problema que ela tem, porque a gente não tem um exame físico, o exame dele, né? No entanto, quando a gente faz uma cirurgia que a gente remove excesso das estruturas internas do nariz e frequentemente é a cartilagem, a sua reconstrução, né, é feita com cartilagens de outras regiões do corpo. Por exemplo, cartilagem da região da orelha e cartilagem da costela. Né? Então, sim, é eventualmente necessário fazer a correção com uma cartilagem dessas duas regiões, mas eu não consigo definir se no caso dele é ou não necessário, porque eu não o vi.
Uma cirurgia após a outra é mais complicada ou não? As pessoas que não ficaram satisfeitas com uma primeira cirurgia, elas podem encarar uma segunda cirurgia e a chance de ficar boa, essa cirurgia é grande? Sim, podem encarar e os resultados podem ser absolutamente excepcionais, né? E corrigir os problemas que eventualmente ficaram na primeira cirurgia, né? Mas, sim, é uma cirurgia mais trabalhosa. E por quê? Porque a gente, quando faz a cirurgia, a gente tem um processo cicatricial envolvido. Da mesma maneira como a gente tem um processo cicatricial quando a gente corta a pele, a gente tem um processo cicatricial nas outras estruturas do corpo. Então, dentro do nariz, a gente também corta. Então, nessa região também vai fazer uma cicatriz, vai ter um processo cicatricial. E toda vez que a gente tem esse processo que gera a formação de algum grau de fibrose, torna o procedimento um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso. Mas sim, vale a pena e os resultados são muito bons. Depois de quanto tempo a pessoa pode fazer uma nova cirurgia? Olha, eu recomendo aguardar no mínimo 6, 8, 10 meses. A partir desse momento, a gente pode pensar em fazer alguma rinoplastia secundária, que a gente chama. E às vezes é muito simples, às vezes é um procedimento muito pequeno, que não precisa cartilagem, é apenas algum pequeno detalhe que precisa complementar. Perfeito. Doutor, algum recado final para a gente fechar a pauta? Eu acho que o recado é sempre você tratar de maneira muito séria, né, com muita cautela, né, sem buscar o caminho fácil, não esquecendo que o nariz é uma estrutura muito importante. Primeiro, porque ele está na cara. Então a gente vê a pessoa e a gente enxerga o nariz. Segundo, porque o nariz está relacionado à função da respiração, que é extremamente importante. É importante porque a gente depende dele para respirar bem, para dormir bem e para descansar e para ter um bom dia no dia seguinte. Então, a cirurgia do nariz, ela tem que ser feita com muito cuidado, muito critério. Perfeito. E olha, a gente está aqui conversando com um excelente médico e eu fico muito feliz de ter a sua participação aqui para poder explicar tudo isso para a turma que está em casa. Muito obrigada. Dá um beijo em toda aquela turma lá da sua clínica que é maravilhosa. E já sabe, né? Qualquer dúvida, o site é drmolina.com.br. Entra lá no site porque tem muitas informações interessantíssimas. www.drmolina.com.br. Se quiser marcar para fazer uma avaliação, bater um papo, 11 30 57 0930. 11 30 57 0930. Obrigada, muito doutor. obrigado. Foi uma alegria te receber. E até a próxima, Prazer, viu? Fábio. Prazer.